Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 23 de dezembro. Hoje daremos destaque às ações na localidade do Castelânia, que ainda precisa de intervenções. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, os aprovados no concurso público da educação vão começar a ser convocados. E nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final zero. E o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego no terceiro trimestre desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. E aeronautas rejeitam acordo e as paralisações chegam ao quinto dia. Os dados do Boletim Infogripe que foram divulgados apontam tendência de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Notícia, informação, dando mais uma vez voz à população petropolitana. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Você sempre muito bem-vindo à nossa programação. Estamos ao vivo não só no canal 16, mas em nossas plataformas e também nos outros municípios em que a TV Correio da Manhã tem cobertura. Seja muito bem-vindo para mais uma edição. E a gente começa essa edição, inclusive, com sol aqui em Petrópolis, né? Deu aquela trégua, chuva, inclusive muito preocupante. Pelo menos vamos ver se até o Natal a gente ainda tem um sol para conseguir aproveitar. Mas vamos às notícias de hoje. E a gente fala, inclusive, com uma notícia positiva. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2014, no terceiro trimestre deste ano. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2014, no terceiro trimestre deste ano. De agosto a outubro, a taxa de desocupação foi de 8,3%, um total de 9 milhões de pessoas desempregadas. O número representa um recuo de 0,8 ponto percentual frente aos 3 meses anteriores. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 3,8 pontos percentuais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PND contínua, divulgada no fim de novembro pelo IBGE. A ocupação ocupada no trimestre é o recorde da série iniciada em 2012. O país conta com 99,7 milhões de pessoas empregadas. A pesquisa aponta ainda um aumento de 2,3% no número de empregados com carteira assinada no setor privado, somando um total de 36,6 milhões, sem contar os trabalhadores domésticos. São 822 mil pessoas a mais que o registrado no trimestre anterior. Por outro lado, a taxa de informalidade caiu de 39,8% entre maio e julho para 39,1% de agosto a outubro. Segundo a PNAD, o Brasil possui 39 milhões de trabalhadores informais. De acordo com a pesquisa, o grupamento Comércio Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, que faz parte do setor de serviços, foi a principal responsável pela geração de empregos no trimestre, com quase 19,3 mil postos de trabalho. A gente vê que o setor industrial gera muitos empregos, inclusive aqui em Petrópolis também, por exemplo, em outros municípios, Três Rios, também são algumas das opções em que a indústria é muito forte e a gente tem acompanhado isso. Este momento de crescimento de ocupação já vem em curso desde o segundo semestre de 2021, com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento na geração de emprego, a tendência se mantém. A gente sabe, aqueles famosos freelances, a demanda aumenta principalmente no setor de comércio, por exemplo, e com isso esses freelancers são contratados durante esse período. A gente, lógico, fica na torcida para que esses funcionários temporários possam ser efetivados
e que possam ter a carteira assinada no início de 2023. E veja só, viu, a antevéspera de Natal foi marcada por atrasos em pousos e em decolagens nos aeroportos brasileiros. Pelo quinto dia consecutivo, nesta sexta-feira, aeronautas mantiveram a paralisação entre 6 e 8 da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e também Fortaleza. Na última quinta-feira, o Sindicato Nacional dos Aeronautas recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve da categoria. Em assembleia virtual, com 59,25% dos votos contrários, 40% de votos favoráveis e 0,73% de abstenções, os trabalhadores da aviação regular rejeitaram a proposta apresentada pelas companhias aéreas, que previa a reposição total da inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em salários fixos e variáveis, mais 1% de aumento real. O reajuste incidiria em diárias nacionais, piso salarial, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale alimentação. Os aeronautas querem 5% de aumento salarial e ajuste de condições de trabalho, como de horário de folgas e regras que impeçam a mudança dos descansos pelas companhias aéreas, espera dos tripulantes entre um voo e o outro de 3 horas durante o dia e de 2 horas no período da noite. Em nota, o sindicato descartou que a categoria está desde o final de setembro negociando e que todas as propostas enviadas pelo sindicato patronal não eram coincidentes com a pauta de reivindicações apresentadas e, por isso, foram rejeitados. E a gente vê o atraso aí, né, nos voos, principalmente nesse período, impacta muito aquelas pessoas que foram viajar, não só em voos internacionais, mas nacionais também, e aí aquela confusão toda, aeroportos, atrasos. A pessoa tem que ter paciência nesse fim de ano, caso vá fazer as suas viagens aí, né, por meio de aviões. E nesta sexta-feira, a gente muda de assunto, os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final zero recebem a última parcela do Auxílio Brasil. Com isso, a Caixa Econômica Federal conclui os pagamentos e ano que vem, como a gente já sabe, o benefício volta a se chamar Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento à parcela de dezembro do Auxílio Brasil. Receberam nesta sexta-feira os beneficiários com número de inscrição social, o final de 0. Essa é a quinta parcela com o valor mínimo de R$ 600. O valor vigoraria somente até esse mês, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. No entanto, a emenda constitucional da transição, promulgada pelo Congresso na última quarta-feira, manterá o valor definitivamente. Em 2023, o programa voltará a se chamar Bolsa Família. A emenda constitucional aprovada em julho liberou a inclusão de 2.200.000 famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários subiu para mais de 20 milhões neste semestre. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Tá aí. Então, para você que é beneficiário, fique atento aí ao calendário. A princípio, não deve sofrer alterações para o ano que vem. Vale lembrar que a PEC da transição aprovou aí, né, 145 bilhões de reais a mais para manter os R$ 600 do Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, como você preferir chamar. E parte desses 145 bilhões, 70 bilhões vão ser destinados para manter esse valor e também para dar um outro suporte de R$ 150 para cada família que tiver uma criança até 6 anos. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou 22 mil obras em 4 anos, o que dá uma média de 15 obras por dia, que vão desde pequenas a obras de pavimentação,
até grandes obras como a conclusão da transposição do Rio São Francisco e grandes obras de saneamento, disse o ministro da pasta, Daniel Ferreira. Segundo ele, com os 2 anos de vigência do Marco do Saneamento, foi possível conseguir 90 bilhões de reais em investimentos e outorgas, principalmente em concessões de água e esgoto. Ferreira disse ainda que o Ministério entregou quase 650 obras de saneamento nestes 4 anos, da quais ele destacou o sistema produtor Corumbá no Distrito Federal, a regionalização de 100% do Amapá para a concessão de serviços de água e esgoto e o encerramento do lixão de Itacaré, na Bahia. O ministro também falou sobre a Defesa Civil Nacional, destacando o trabalho preventivo que é feito. E a gente viu que ontem, inclusive, 9 milhões de reais foram destinados para cidades de Minas Gerais, da Bahia também, que estão sofrendo aí por conta da chuva. Mas vamos agora abordar a saúde, porque o boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou que os casos de síndrome respiratória aguda grave mantêm tendência de crescimento e com a chegada do período festivo é necessário ter cuidado em relação às aglomerações. Divulgado na última quinta-feira, o novo boletim Infogripe Fiocruz aponta para o aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em estados de todas as regiões do país. Os dados indicam crescimento em todas as faixas etárias, com maior destaque a população adulta. Referente à semana epidemiológica 50, período de 11 a 17 de dezembro, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe até o dia 19 de dezembro. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para o vírus respiratório foi de 1,7% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 8,3% para vírus sincial respiratório e 80,2% para a Covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,7% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 8,3% para a VSR e 80,2% a Covid-19. A gente tem visto esse período agora de festas, né? Tradicionalmente tem aquelas aglomerações, não são as reuniões, as confraternizações. No entanto, o pesquisador, inclusive responsável pelo boletim Infogripe, Marcelo, ele comenta que as pessoas que principalmente podem ter casos graves da doença, utilizem as máscaras, enfim, adotem algumas medidas para evitar aí o contágio do vírus. 20 das 27 unidades federativas apresentam um crescimento moderado da síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo até a semana epidemiológica 50. E são os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, o Distrito Federal, o Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Nesses estados, o aumento está presente na população adulta e nas faixas etárias acima dos 60 anos, compatível com também o aumento de internações associadas à Covid-19. Além disso, a gente ressalta para você que nos estados da Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, na verdade, se observa uma queda no número de novos casos semanais. No entanto, ainda é preciso ficar atento aos casos. E o resultado do concurso técnico para o Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já está disponível. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou o resultado no Diário Oficial da União na última quinta-feira. O edital informa por ordem alfabética a nota final nas provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, o número de acertos na prova de conhecimentos específicos e a nota final das provas objetivas separados pela gerência executiva da inscrição. Os candidatos que concorreram às vagas reservadas a pessoas com deficiência
devem participar da avaliação biopsicossocial, que vai ser realizada no dia 8 de janeiro de 2023. A remuneração bruta inicial é de pouco mais de R$ 5.900. É um salário bacana, viu? Isso de acordo com o órgão. O objetivo do concurso é reforçar o quadro de funcionários e melhorar os serviços prestados à população. Das 1.000 vagas que foram oferecidas, 708 foram para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas às pessoas negras. Entre as atividades que vão ser executadas pelos novos servidores estão o atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários. A gente vai chegando quase ao fim do primeiro bloco, mas a gente fala antes sobre 3 dias, porque a Prefeitura estendeu o prazo para a adesão de contribuintes ao Programa de Reconciliação Fiscal de 2022 e que segue até a próxima quarta-feira, dia 28 de dezembro. A medida foi tomada em virtude de solicitações feitas à Prefeitura por contribuintes que, por razões diversas, não conseguiram aderir ao PERF até o dia 22, a data em que se encerraria o programa. Atenção, contribuintes! Atendendo a pedidos, a Secretaria de Fazenda resolveu dar mais 3 dias para você pagar seus débitos e ainda ganhar descontos de juros e multas. A Prefeitura estará aberta nos dias 23, 27 e 28 deste mês, de 9 da manhã às 6 da noite, para você colocar seus débitos em dia e ainda ganhar descontos. Aproveite essa oportunidade única, porque serão só mais 3 dias, hein? Venha falar com a gente e acertar suas dívidas. Prefeitura de Três Rios. A decisão, portanto, dá oportunidade para que mais contribuintes tririenses encerrem 2022 com a situação regularizada junto à Prefeitura, aproveitando esses descontos excepcionais que esse programa está possibilitando. Inclusive, oferece anistia total ou parcial de juros e multas, além de parcelamento de débitos a contribuintes inscritos na dívida ativa do município. O benefício abrange débitos como IPTU e ISS, além de dívidas com o SAETRE, datados até 2021, sobre os quais o programa concede os descontos. As deduções chegam até 100% sobre juros e as multas, como no caso de dívidas de contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. Para os pagamentos feitos em parcelas, os descontos são aplicados conforme o número de parcelas, que são as seguintes: 75% de 2 a 6 parcelas, 50% de 7 a 24 parcelas e de 25% de 25 a 36 parcelas. A adesão ao programa pode ser feita nesta sexta-feira e também na próxima terça e quarta-feira, dia 27 e 28, respectivamente, entre 9 da manhã e 6 horas da noite, na sede da Prefeitura. Na segunda-feira, em razão da transferência do feriado de aniversário da cidade, a Prefeitura não vai funcionar, então não é possível realizar essa ação. São necessárias as cópias do RG, CPF, comprovante de residência e, na hipótese do proprietário ter falecido, o representante deve apresentar a certidão de óbito. No caso de pessoa jurídica, é necessária ainda a cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ. E no clima de Natal, a equipe da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde realizou uma cantada natalina no Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. O objetivo foi promover uma confraternização para os pacientes da unidade. Aí um pequeno trecho para você acompanhar a ação que foi realizada lá no Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. Bem bacana a iniciativa, viu? A gente vê aí a população se preocupando também com aquelas pessoas que estão, com algum problema de saúde, com algum problema em relação
até algum familiar que está ali no hospital, e a gente sabe que nesse período isso abala muito as pessoas ficam tristes, deprimidas, e é lógico que realizar uma ação dessa, por exemplo, traz um ânimo, uma esperança também para aqueles que estão no hospital e também para os familiares. E esse é um dos objetivos, claro, do Natal. A gente faz um rápido intervalo, lembra você que nosso programa está ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, em nosso site, tvc16.com, e no nosso YouTube, TVC16. Por todas essas plataformas você confere a programação ao vivo e consegue rever aquele programa que você perdeu, além de comentar ao vivo durante a nossa programação. Vale lembrar que o nosso jornal Correio Petropolitano está nas bancas. Se você ainda não adquiriu o seu, corra até uma banca próximo de você e fique bem informado sobre tudo o que acontece em Petrópolis, na nossa área de cobertura e no estado. Para você que nos acompanha por outros municípios, são eles: Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você é sempre bem-vindo. A gente faz um rápido intervalo e volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade. E que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom.
Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Oportunidade de recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo. Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade e que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações.
Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Correio Petropolitano Debate de volta nesta sexta-feira, hoje 23 de dezembro, o Natal está chegando, viu? No entanto, ainda tem muita coisa séria para a gente abordar aqui no nosso programa. Nós vamos conversar hoje com a presidente da Associação dos Moradores do Castelânia, a Juliana Esteves, e vamos conversar também com o coordenador do NUDEC, novo coordenador, na verdade, Paulo Esteves. Pessoal, boa tarde para vocês. Primeiramente, obrigado pela presença, batendo ali na trave do Natal e vocês aqui presentes no nosso estúdio. Obrigada. A gente que tem que agradecer a oportunidade de mais uma vez conseguir dar visibilidade para os nossos problemas que ainda continuam lá. Bom, então a primeira pergunta que eu faço é, a gente inclusive aqui do Correio Petropolitano tem ido com frequência na localidade, o que mostra a quantidade de ações que ainda precisam ser feitas. Quais são elas? Queria que vocês listassem aqui para a gente, e não só em relação à chuva, até porque outros problemas também são apontados pela população. Né? Sim, nós temos ainda coisas, né, por conta da chuva, inclusive a gente está com um probleminha lá que aconteceu ontem, né, que como vocês já viram lá com a gente, a Vila Luz Macedo ainda não teve intervenção alguma, a gente nem sabe se vai ter ou não. E aí ontem com a chuva, o que estava lá em cima na barreira acabou descendo e tampando, entupindo, né, na verdade, o rio que corre por lá. E aí entupiu e automaticamente começou a entrar na casa de um dos moradores. Nossa. E aí passando por todo o quintal, hoje a gente deu uma passada lá também, já está entrando na cozinha, o esgoto já está retornando, né? Então o esgoto está passando no quintal e automaticamente indo para a rua. E isso acaba estragando a rua totalmente. Nós temos ainda alguns locais que tem buracos na rua, que até agora não foram resolvidos. A gente tem um caso também que é a calçada da escola. A calçada da escola caiu, antes de cair a gente avisou que ia cair, a calçada caiu e até agora ninguém fez nada. E é um local que as crianças passam, né? Transitam ali para ir para a escola e voltar para casa. A gente, inclusive, já conversou com o pessoal do NUDEC lá do Castelânia, e na entrevista que foi realizada, deve ter pouco mais de um mês, quase 2 meses, esse problema em relação à calçada da escola foi comentado, ou seja, já se passou mais uma vez 2 meses e nada foi realizado. E a gente vê que teve entupimento do rio, se chover o que acontece? Você não tem vazão para água, mais uma vez aqueles problemas para alagamento, enfim, problemas com a rua. Ontem, a Defesa Civil realizou um evento lá no Instituto Franciscano, eu direciono para o Paulo, até para ele também ter essa interação aqui com a gente. O que foi apresentado, o que foi comentado pelo órgão e como que está sendo a relação, agora você como novo coordenador, com a Defesa Civil? Então, a relação dos NUDECs com a Defesa Civil é muito legal, eles têm dado todo o suporte para a gente como treinamento. Ontem foi um dia mais de treinamento mesmo, em que foram apresentados alguns projetos, alguns sensores caseiros. A gente tem que colocar a cultura da prevenção nas pessoas, nos moradores, para que consigam detectar áreas de risco. Às vezes com essa chuva que teve essa semana, né, uma chuva constante, fina, o solo foi encharcado, então postes tortos, muros mais
tortos de um dia para o outro, uma coisa um pouco anormal. Então isso tem que ser colocado na cultura dos moradores, né? Para que eles possam eles mesmos observar e passar para nós do NUDEC, que a gente possa fazer esse canal com a Defesa Civil. Ou seja, um papel fundamental, né? Porque o NUDEC, ele tem esse trabalho de elo, né? Entre o órgão e a população. E como que está sendo trazer esse olhar crítico, vamos dizer assim, para a população? Eles têm entendido esse recado e a importância dele, já que a gente entrou agora no período de verão? Então, a gente tem um desafio, né? Que é o desafio de, na verdade, são dois. Um desafio é você conseguir a confiança dos moradores e conseguir que eles nos ajudem, né? Passando a informação, seja ouvindo a informação, dando mais credibilidade ao que a gente fala e participando dos projetos. E o segundo é o canal que a gente tem. O canal com a Defesa Civil é perfeito, é ótimo, só que o canal que a gente tem com o poder público, que às vezes é complicado. Então, por exemplo, essa situação que aconteceu lá ontem foi uma situação que poderia ter sido resolvida há um tempo atrás e remediaram de uma forma inadequada e ocorreu isso outra vez, entendeu? Então, eu acho que deveria ter um canal mais fácil da comunidade com o poder público, com as secretarias. A gente teve até reunião com todo o secretariado, eles atenderam, deram voz à nossa comunidade, só que muitas coisas não são efetivadas, entendeu? Não são feitas. E aí a gente vê o trabalho fundamental que tem as secretarias, porque não adianta apenas a Defesa Civil criar o NUDEC, fazer o mapeamento dos locais de risco, fazer os estudos, montar os treinamentos, se você não tem uma rua que você possa fazer a fuga num período de emergência, se você não tem as obras estruturantes para a contenção das encostas, se você não tem o desassoreamento dos rios, se você não tem a limpeza dos bueiros, porque é tudo isso que vai impactando na hora que chove para uma ocorrência, para uma vítima. A gente viu isso aqui no início desse ano. E aí entra, por exemplo, a Secretaria de Obras, entra a CONDEP, e que parece que não acompanham essa evolução que a Defesa Civil tem feito aqui na cidade. A gente lembra que é fundamental que, independentemente de governo, de ideia, que os trabalhos sejam realizados em prol da população. E aí a gente vê isso, né, Juliana? De fato, que a Secretaria de Defesa Civil está fazendo alguma coisa, está mostrando o trabalho, tem criado os planos, mas as outras secretarias estão deixando a desejar, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de chegar até eles, né? A gente encaminha alguns ofícios, a gente encaminha alguns pedidos e existe essa demora, né? Para a gente ser atendido ou mesmo responder só, né? Olha, é uma coisa que a gente consegue fazer hoje, é uma coisa que a gente não consegue fazer agora. Então, a gente sente um pouco ainda de falta dessa informação, né? E de visibilidade para as coisas que estão acontecendo. A gente tem vários locais com buracos, a gente tem vários locais que a calçada está caindo e está lá do mesmo jeito. Inclusive de rota de fuga, né? Rota de fuga que a Defesa Civil fez junto com a comunidade, o mapeamento participativo, de que vimos as rotas de fuga e tem rotas de fuga em muitos lugares com buraco, inclusive lá na Vila Luiz Macedo tem um pranchão que foi colocado por conta de uma barreira, de um deslizamento, e esse pranchão já está apodrecendo, então às vezes você tirar uma pessoa idosa de 80 anos, 90 anos de lá de cima, é complicado, complica, né? Então às vezes vai estar escorregadio e tal. Então acho que as secretarias deveriam olhar mais, atender mais o pedido da comunidade. E ele comentou um ponto muito importante: idosos, pessoas portadoras de deficiência ou então com pouca mobilidade. Num momento de emergência, como que essas pessoas vão passar pelas rotas de fuga que foram criadas se você não tem a rua para você passar? Então, fica aqui mais uma vez o nosso pedido, mais uma vez também da população, e não só em relação ao Castelânia. Quantos outros pontos aqui de Petrópolis e comunidades que precisam de intervenções e que até o momento não foram feitos nada.
nenhuma obra sequer, um planejamento. A gente conversou aqui, inclusive, com a Denise Tarim, promotora do Ministério Público, que apresentou o relatório em relação à localidade 24 de maio, e nem as ações que seriam adotadas foram apresentadas. E aí a gente engloba tanto a Prefeitura quanto o Estado. Não foram apresentadas. Imagina realizar as intervenções. E aí eu pergunto para vocês, qual a preocupação hoje em relação à comunidade? A gente teve essa chuva agora, constante, que encharcou o solo, a gente viu alguns deslizamentos pequenos, a gente foi ontem no João Xavier, também ocorreu um deslizamento lá, e aí volta essa preocupação toda de novo em relação à chuva, né? A gente fica com muito medo, né? Porque muitos dos casos, a sensação que a gente tem é uma sensação de abandono, né? E a chuva voltando, o verão tá aí. Se chover novamente como choveu naquele dia, eu não sei o que vai ser. Sinceramente, eu não sei. Porque a gente fica com medo, né? De todas as localidades que ainda estão sem intervenção alguma. Muitos lugares que a barreira está ali exposta. E às vezes com moradores um pouco mais para cima, a gente sempre fala do caso lá da vila, né? É uma vila que tem a barreira, embaixo a gente tem os moradores e em cima também. E se cair aquela barreira novamente? Os moradores, as casas de cima vão cair em cima das casas de baixo? A gente fica muito preocupado. É importante colocar que na Vila Luiz Macedo, nem intervenção do Estado, nem intervenção alguma do município foi sequer citada, né? Não foi licitado, não foi feito nada. Então, a gente, naquela localidade ali, a gente tem visto esse abandono. E talvez seja esse até um dos pontos para a dificuldade da população entender isso e talvez dar credibilidade a vocês, porque se a defesa, parte do NUDEC está vinculada à prefeitura. Então, de alguma forma, pode ser que o morador associe o NUDEC ao trabalho da prefeitura. Não, é um trabalho da população. A população tem que abraçar o projeto também. E aí acho que talvez não ter essas intervenções dificulte essa credibilidade para o trabalho que é realizado. Sim, eu gostaria de colocar também que nós do NUDEC somos voluntários, tá? E a gente se reúne, a gente fez o treinamento inicial do NUDEC e a gente está sempre em busca de capacitação para que a gente consiga manter o bairro mais prevenido, né? Do que possa acontecer, que a gente possa enxergar essas situações de risco e passar o mais rápido possível o poder público. Tá? E vale lembrar, inclusive, o trabalho do NUDEC ele é fundamental porque no Floresta, quando aconteceu a primeira tragédia, foi um dos locais em que não ocorreu as vítimas porque já existia um NUDEC ativo. E é um trabalho que não era realizado aqui em Petrópolis, não tinha muita visibilidade. Hoje, se eu não me engano, são mais de 20 NUDECs que atendem aí mais de 50 comunidades. E é um trabalho fundamental. E você que está nos acompanhando, se puder participar, participe, vá nas reuniões. É aquele trabalho que você comentou, Paulo, da população abraçar o projeto, deles terem essa conscientização. Mas aí entra essa questão também que eu tenho consciência, mas não é só porque eu tenho a consciência, eu sei como agir, que aquela barreira tem que ficar exposta ali durante o ano todo, né? Exatamente. A gente tem também um problema lá que, por exemplo, quando a Coronel Veiga enche, quase sempre, né? Eles fecham a Coronel Veiga e todo o trânsito passa pela Castelânia. A gente ainda tem um problema lá, que existe uma barreira na Olavo Bilac que ela está paralisada. Era uma barreira que estava pela obra do Estado e aí parece que tiveram alguns problemas e ela está paralisada. Então, se não acontecer obras ali também, não adianta passar o trânsito para Castelânia, porque vai colocar as pessoas em riscos novamente. A gente tem visto muitos atrasos, na verdade, em relação a obras aqui em Petrópolis. Inclusive, a licitação do Vila Felipe era para ter sido realizada em novembro, e você vê que nenhuma intervenção também foi feita na região. Morro da Oficina é outro grande exemplo disso. Você olha lá, a única coisa diferente é que o mato já cresceu e esconde aquele cenário todo de destruição. E eu pergunto para vocês, na visão de vocês, como moradores que viveram toda essa situação, que estão ali no dia a dia realizando o treinamento,
da necessidade das ações de prevenção e não paliativas, não de que vão realizar depois do que aconteceu, mas para prevenir os acidentes, as ocorrências e, lógico, as vítimas. Eu vou citar, você falou desses locais, a Castelânia a gente também tem a 1º de maio, né? Que a 1º de maio também nada foi feito, a gente só tem a informação de que está em licitação, que é o governo do estado que vai fazer as obras, e a gente também tem uma parte no Sargento, que é a Vila Vasconcelos, que foi uma vila que foi bem afetada também, e a única informação que a gente tem também é essa, que ela está pelo estado e que está em licitação. Então, eu gostaria de colocar que, sim, a gente tem que colocar essa cultura na população, o poder público tem que estar junto com a gente nessa, porque assim como em outros países ou em outras cidades, por exemplo, no Japão eles convivem com um terremoto, em outros locais eles convivem com vulcões, então eles têm todo um protocolo que eles têm que saber, que toda a população tem que saber. Sim, acredito sim que o poder público tem que ajudar, mas a gente tem que implantar definitivamente essa cultura da prevenção nos moradores. Tem que fazer os treinamentos, tem que ter as reuniões, conversar com a gente, com a Defesa Civil, porque às vezes uma prevenção vai salvar muitas vidas. E isso, inclusive, a gente conversou, não deve ter nem um mês, com o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, inclusive sobre as ações para 2023 do plano de contingência e que englobam aí, por exemplo, o fechamento automático da rua Coronel Veiga, outros pontos também da Coronel Veiga em que não há ali o alagamento, caso o motorista esteja preso nesse meio, dentre outras ações. E o secretário ele comentou algo que é muito interessante e que eu gostaria de destacar para você também. No momento em que a chuva está forte, a gente se lembra das orientações aqui, que é para você ir para um ponto de apoio, vá na primeira vez que a sirene for acionada. É um ponto que ele comentou que achei fundamental. As pessoas não têm que esperar o mundo, vamos dizer assim, acabar para ir de fato para o ponto de apoio. A sirene tocou, chama os familiares, chama os vizinhos, ajuda aquela pessoa que tem pouca mobilidade e faça esse trabalho. É responsabilidade também do morador fazer isso. E é um ponto que, às vezes, como você comentou, Paulo, é difícil da população entender vamos, não é só porque tocou a primeira vez, ou então que a chuva está fraca, ou começou agora, que a gente não vai. De fato, atender, vamos para o ponto de apoio, vamos chamar os vizinhos para que a gente evite novas vítimas, né? Sim, por isso eu acho importante também os moradores ficarem ligados nos canais, né, de rede social, tanto da Defesa Civil quanto do NUDEC, dos NUDECs, né? Estou falando aqui em nome da Castelânia, mas tem NUDECs em toda Petrópolis. Ficar ligado, tem o SMS da Defesa Civil, né? Que dá esse tipo de alerta ali, vai dizer se a sirene é só para alertar ou se é realmente para você ir para os pontos de apoio, se os pontos de apoio vão estar abertos, quais são. Então, acho que é importante o morador ficar ligado, porque a gente, infelizmente, vai ter que conviver com essas chuvas, né? Com toda a mudança climática que está tendo no mundo inteiro, a gente vai ter que passar a conviver com isso. Queira Deus que não da forma que foi no dia 15, né? É isso mesmo. E para você cadastrar, então, aí para receber os alertas da Defesa Civil é muito simples. Basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP, de onde você mora, para o número 40199. Automaticamente você já vai começar a receber os alertas da Defesa Civil em casos de chuva moderada forte, sobre as orientações sobre os pontos de apoio, quais são. Isso de acordo, obviamente, com a região em que você mora. Então, não deixe de enviar, e lógico, fique atento às redes sociais. Qual que o trabalho está sendo feito lá, Juliana, em relação até esses informativos também? Vocês também têm divulgado isso para a população, além dessas mensagens que a Defesa Civil tem passado? Então, a nossa associação é uma associação nova, né? Ela foi criada em junho, justamente por conta de toda essa dificuldade que a gente estava vendo de relações à obra, em relações às chuvas.
Então a gente criou também, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem grupos no WhatsApp, tanto a gente quanto no DEC. Então a gente procura sempre estar colocando essas informações ali também. A gente procura sempre postar para que todos os moradores tenham acesso àquelas informações. E Juliana, a gente conversou aqui também no Correio Petropolitano Debate com o Hélito Fragos, morador lá da Francisco Scali, na Rua do Túnel. E ele comentou algo que eu achei fundamental, que é essa união entre o Conselho Comunitário de Defesa Civil, no DEC, e a Associação dos Moradores. E convidar os moradores para participar, porque ele comentou comigo que no dia, isso ficou marcado para mim, que a união faz a força, de fato. E como que tem sido isso lá também para a Associação dos Moradores, não em relação só ao núcleo comunitário, mas a todas as ações que estão sendo feitas pela associação? Então, assim que a gente conseguiu organizar toda a associação procurou a Defesa Civil para conseguir colocar o NUDEC na Castelânia, porque não existia. Então, a gente fica muito feliz como associação também por ter sido atendido pela Defesa Civil e por ter implementado de fato o NUDEC. E a gente acha de suma importância, né? Porque assim, vamos dizer que a gente briga pelo mesmo propósito, né? Que são as obras, as chuvas. Claro que a associação, às vezes ela tem um movimento às vezes um pouco maior, abre mais um pouco o leque, mas é importantíssimo que o NUDEC e a associação caminhem juntos, porque nós estamos ali pelo bairro, nós estamos ali pelo mesmo, por todos, né? Por toda a comunidade. Sim, e esse trabalho foi muito bem feito pela Priscila, iniciou pela Priscila, e agora comigo a gente ainda continua com esse intercâmbio, associação e NUDEC, para que a gente possa conseguir alcançar o máximo de número de pessoas para essa causa, né? Para a gente ficar atento ao clima, às chuvas, enfim, a tudo que a gente pode intervir. É um trabalho que poderia ser feito em toda a cidade, né? A gente vê que não só nos pontos que foram afetados, mas quem garante que a região onde você mora não tem algum local de risco, não tem um solo fragilizado. Já conversamos aqui também com geólogos que explicaram a característica do relevo de Petrópolis. São esses vales que na parte de cima, na parte alta, existe uma vegetação, mas que por baixo dessa vegetação existem rochas, existem pedras, e com esse impacto de chuva cada vez mais forte, esse solo se desgasta, se desprende e ocorrem os deslizamentos. É algo natural do relevo de Petrópolis. Por isso também essa consciência de entender aonde você mora. E por isso também a necessidade de ter uma população ativa nas ações que são realizadas, no que tem sido comentado. E a gente começa com algo pequeno. A gente não vai mudar a cidade inteira de um dia para o outro. Isso a gente sabe que não vai. Mas começa por uma ação no seu bairro, na sua rua, de você conversar com o seu vizinho e falar: poxa, não joga lixo aí, isso pode entupir o bueiro. Esse bueiro entupido, essa água pega uma velocidade absurda e aí pode tirar toda a rua, né, o asfalto da rua, enfim, pode causar problemas em residências que estão localizadas nas partes mais baixas da localidade, alagamentos. E são pontos pequenos que você faz ali no dia a dia. Em relação ao lixo, por exemplo, esse descarte errado, ele causa erosão do solo, fragilidade do solo, e aí ocasionam também outros deslizamentos. E aquele famoso puxadinho que a gente conhece, também pode impactar muito nessa questão de deslizamento e, consequentemente, de vítimas. A Denise Tarim, promotora do Ministério Público, comentou, por exemplo, da localidade 24 de Maio, desse crescimento absurdo de casas irregulares. Eu não vou dizer nem que é culpa também só do morador, mas porque existe também a necessidade de um trabalho de educação para essas pessoas, dessas construções, dos riscos, enfim. E aí eu pergunto até para vocês também, como tem sido esse trabalho de orientação, de educação também da população em relação aos terrenos, ao local em que ela vive.
porque a gente tem que cuidar também, né, não só do nosso, mas da comunidade de modo geral. Olha, isso é um desafio, porque colocar na cabeça de um morador de que a construção que ele está fazendo coloca em risco outros moradores é muito complicado, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando, é uma cultura, é uma educação. Agora em 2023 nós estamos com muitos projetos, tanto para que é um projeto também da Defesa Civil, de apresentar o NUDEC e as ações do NUDEC nas escolas, para que essa cultura seja desde do início, desde criança, passando pelo adolescente e o jovem, para que eles cresçam com essa cultura, tanto da prevenção quanto do risco mesmo, né? De você ter uma educação de não jogar o lixo nos rios ou na rua. Eu acho que isso se trabalha desde pequeno. Né? Então, é uma coisa que a gente vai levar os projetos para 2023. Temos um projeto aí que a gente começou lá no NUDEC, lá, que era na formação, né? Que é o da PET, para a gente poder pegar esse lixo, que é um lixo comum que as pessoas vivem jogando, tanto no Rio, lá da Castelânia é lotado de latinhas, PET. Então, que a gente consiga direcionar isso para uma coisa boa, que às vezes a gente, pegando esse lixo reciclável e vendendo, que a gente consiga transformar em benfeitorias para a sociedade, através da associação e tal, dos programas sociais que a gente tem. Isso pode virar diversas coisas, né? Além de você minimizar o lixo nos rios, minimizar a poluição, você faz bem ao meio ambiente, você de alguma forma pode captar recursos para o seu bairro, para a sua localidade. Esse recurso ele pode ser utilizado para prevenção, ele pode ser utilizado para a compra de equipamento, ele pode ser utilizado para projeto social, para entrega de cesta básica. Enfim, a possibilidade é imensa, mas é aquilo. É necessário que a população participe, que a população esteja ativa nesses objetivos. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Existe algum outro ponto, talvez importante, que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar? Algum outro problema, uma intervenção ou um próprio recado também para a população? Eu tenho um recado. A gente está aqui falando sobre o lixo, né? Um dos problemas que a gente tem lá na Castelânia é sobre o entulho. Né? A gente tem uma parte que existem as lixeiras e não posso dizer se são moradores ou pessoas de fora, tem jogado muito entulho ali. E aí a Condep vem, faz o serviço dela de limpar, de tirar todo aquele entulho. Em questões de 2, 3 minutos, já está novamente ali. E as lixeiras são no rio, na beira do rio. Então, aquilo vai se transformando em lixo no rio também, ocasionando outras coisas. E aí a gente pede, então, ajuda, a colaboração, mais uma vez, dos moradores, para que isso não aconteça, gente. Não jogue entulho, por favor, nos locais da lixeira, porque acaba chovendo, a água levando aquilo e aí vai entupindo os bueiros, vai entupindo o rio, vai entupindo tudo que tem pela frente. E a gente pede mais uma vez o apoio da comunidade, do bairro, para que apoie todos os projetos, que faça parte, né, dos treinamentos, das reuniões, para que a gente consiga manter os projetos, né, em dia, que a gente consiga manter tudo pelo nosso bairro. Perfeito. Juliana, Paulo, obrigado pela presença de vocês. Boas festas, porque a gente está beirando aí o Natal e a gente torce para que essas ações sejam realizadas, que esses problemas possam ser sanados, ou que, no mínimo, um esclarecimento possa ser dado para que a população fique mais tranquila e saiba o que fazer, e aí de acordo com essa resposta. A gente que tem que agradecer, né? A gente tem que agradecer à TVC pela oportunidade de dar visibilidade ao nosso bairro, aos nossos projetos, ao NUDEC, que é muito importante, reforçando a importância do NUDEC. Tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, as portas sempre abertas para vocês. Para você que está em casa também, viu? Se você faz parte da associação, se você faz parte do NUDEC, conversa com a nossa equipe, estamos aqui sempre a postos para trazer, para dar voz à população. Esse é um dos nossos trabalhos. Quero lembrar você, Natal está chegando, Feliz Natal, muita saúde, muita paz, muita prosperidade e que a gente possa ter um 2023 melhor. 2023 muito melhor. Segunda-feira eu volto, tá? Pensa de férias não.
Segunda-feira, nosso encontro marcado 1h da tarde, ao vivo. E é lógico, sua presença é sempre muito bem-vinda. Uma boa tarde para você. Segunda, a gente se vê. De recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir.